Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição, talvez, porque o primeiro vídeo do ar foi meia-noite e pouquinho, mas eu conto pra mim um dia novo depois que eu durmo e acordo. Então, pra mim, a primeira edição desta véspera de Natal, chegou o dia 31, meus amigos, mais um ano vai se findando e meu muito obrigado por vocês estarem mais uma vez me prestigiando e acompanhando esse cara feio, esse cara chato que vos fala, tá? Então já fica aqui meu muito obrigado. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso mais tarde, tá bom? Dito isso, dedo no like. Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Olha, dia 31, véspera de ano novo, tem jogo rolando ainda, tá? Premier League, inglês, italiano, alemão, fica à vontade para escolher. Taça São Paulo começa agora, já no comecinho da semana. Você que é bom de palpite, 1xBet. Link aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá e se cadastre e fique apto para poder fazer suas apostas, tá? A 1xBet é a maior bet do mundo. Você usando o cupom promocional Futebolaco com Temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Mas é só no primeiro depósito, beleza? Além de você apostar e se divertir na maior do mundo, vocês ajudam o meu trabalho. Quem é fã do Dieguinho e do canal Futebolaço, esse parceiro comercial é fundamental pra gente continuar produzindo nosso conteúdo, tá? Posso contar com vocês? Não tem problema, não quer apostar agora? Fica à vontade, mas já faz o cadastro lá quando você quiser apostar, teu cadastro tá feito, beleza? Dito isso, galera, vamos agora começar a trazer as informações. Que o Vasco mudou de patamar na temporada 2023, com certeza ele mudou. Esportivamente, ainda não. Deixamos muito a desejar, escapamos do rebaixamento na última rodada, fizemos a campanha de semifinal de Carioca e caímos na segunda fase da Copa do Brasil. O ano esportivo do Vasco é muito ruim, é ano de associação. Porém, se a gente for dar uma olhada no todo, a gente mudou muito, a gente mudou demais. Há mais de um ano o Vasco não sabe o que é salário atrasado. Lembrando que os salários estão em dia desde o meado da Série B de 2022, tá? Os funcionários do Vasco, além de receber em dia, tem agora também plano de saúde, ticket de refeição, então tá tudo muito melhor estruturado no Vasco. E eu vou trazer para vocês aqui um levantamento feito pelos companheiros do Globoesporte.com para vocês terem uma ideia da questão de como o Vasco, como empresa, como business, como negócio, né, na parte financeira, foi muito bem, tá? O Vasco teve o maior faturamento da sua história e também o maior investimento no futebol e bateu o recorde de vendas. A gente reclamava muito que o Vasco vendia pouco e vendia mal, e o Vasco fez 3 vendas esse ano com valores muito bons, na verdade até 4. O GE não colocou aqui a venda do Carlito Palácio para o Colo-Colo, mas o Palácio está vendido também para o Colo-Colo, tá? Vamos aqui um levantamento feito pelo GE. Antes, queria pegar uma aspa do Lúcio Barbosa que ele deu para essa mesma entrevista aqui do GE. Estamos trabalhando diariamente para manter as conquistas fora de campo e montar um Vasco ainda mais competitivo dentro de campo. Os salários estão em dia e as dívidas em negociação. Hoje, o trabalho e profissionalismo da gestão consegue dar segurança e previsibilidade interna, ou seja, para o próprio Vasco, e também externa, para o mercado. De que o Vasco tem um projeto sólido e de longo prazo. Então, esse aí é o depoimento do CEO do Vasco da Gama, Lúcio Barbosa, tá? E agora sobre a questão das cifras, o maior investimento da história do Vasco e também os recursos para a temporada 23 foram a seguinte, ó. Não faltou investimento. O futebol teve um orçamento de mais de 300 milhões na atual temporada. Aproximadamente 315 milhões foram injetados só em 23. De longe o maior orçamento da história do clube. Recursos que não foram usados somente para contratações, mas o dinheiro injetado em reforços foi o maior da história do Vasco. Dos 26 contratados, 10 tiveram direitos econômicos adquiridos em operações que somam quase 120 milhões. E aqui vamos aos jogadores
que foram comprados. Pedro Raul foi comprado por 2 milhões de dólares. Depois vocês vão ver por quanto ele foi vendido e que negociação maravilhosa. Convertendo, ele custou 10,4 milhões de reais. Léo Pelé, 3 milhões de dólares, 16 milhões de reais. Lucas Piton, 3 milhões de euros, 16,5 milhões de reais. Pumita, 10 milhões de reais. Jair, 2 milhões e meio de dólares, 13,2 milhões. Orediano, 3 milhões de dólares, 15,8 milhões. Caso ele bata algumas metas, vai ser acrescido mais alguns valores e pode finalizar a negociação em 22,4 milhões de reais. Léo Jardim, 2 milhões e meio de dólares, 13,9 milhões. Manu Capasso, 1 milhão e meio de dólares, 7,8 milhões. Até aqui, muito mal investido. Matheus Carvalho chegou por empréstimo de 300 mil reais. Paulinho, o Vasco comprou ele em definitivo, se não me engano, do Al-Shabaab, pagando 1,2 milhões de euros, na casa de 6 milhões e meio de reais. Foi muito barato, Paulinho. Jefferson também custou 300 mil reais em empréstimo, jogador que inclusive foi devolvido já ao Atlético Goianiense, está indo para o Juventude. Pablo Verratti, mesmo com seus 34 anos de idade, para 35, custou 1,1 milhão de dólares, 5,4 milhões de reais, totalizando 116 milhões de reais investidos, tá? E aí, projetando já 2024, o Vasco já tem alguns investimentos acertados, mas vão entrar no balanço da próxima temporada. A compra do zagueiro João Vitor, que o Vasco acabou de oficializar nas suas redes sociais, a gente vai falar disso já já, custou 6 milhões de euros, podendo chegar a 8 se ele bater algumas metas. 6 milhões de euros dá 32 milhões, 8 milhões de euros dá na casa de 43 milhões de reais, tá? E o Vasco também comprou, em definitivo, o Matheus Carvalho, vai pagar 2 milhões de reais ao Náutico, e o Paulo Henrique, junto ao Galo, 4,8 milhões. Se você fizer uma análise aqui, o Vasco gastou 116 milhões para poder montar o atual elenco, sendo que nas vendas que o Vasco fez, e o Vasco bateu recorde de venda, o Vasco nunca vendeu tanto na sua história como no ano de 2023, os valores praticamente se equipararam. A questão é que alguns jogadores o Vasco não detinha 100% dos direitos econômicos e aí teve que repartir um pedaço da grana. Mas só para vocês terem uma ideia, o Vasco com vendas, ele conseguiu atingir 114 milhões. A gente investiu 116, vendeu 114. Sendo que a gente comprou 10 jogadores e vendeu 3. Olha como a balança está positiva. O Andrei foi vendido por 12 milhões e meio de euros, 68,4 bilhões de reais, sendo que o Vasco tinha 70% dos direitos econômicos, 30% era do próprio jogador. Pedro Raul, negociação, pagamos 10,4 milhões nele e vendemos ele por 26,9 milhões. Ele foi vendido para o clube mexicano por 5 milhões de dólares. Compramos por 2, vendemos por 5. Tá? Eginaldo, que é um jogador que jogou muito pouco no Vasco, tinha perdido até espaço, foi vendido para o Shakhtar por 3,6 milhões de euros. Valeu aí 18,8 milhões de reais. A soma, 114 milhões. Como o Vasco não tinha 100% dos direitos econômicos dos 3 atletas, tanto o Eginaldo como o Andrei, o Vasco só tinha 70%, o líquido para o Vasco ficou 84 milhões. E assim o Vasco começa a girar a roda e se mostrar uma equipe que volta a competir no mercado. O recado que o Vasco deixa no mercado já inicialmente, desculpa a redundância, nessa contratação do João Vitor, é que o Vasco tem bala na agulha. Ele não vai sair gastando ao esmo, e o Vasco tem selecionado muito o perfil de atletas que ele compra, vai mais numa linha de jogadores mais jovens quando é para investir dinheiro, pensando em longevidade e uma possível revenda, mas mostra que o Vasco tem recursos. E as negociações que o Vasco fez ano passado, né? Amanhã eu já posso falar ano passado, que o Vasco fez em 2023 e ficaram em atraso, todas elas já foram colocadas rigorosamente em dia, tá bom? Para finalizar, galera, o Vasco anunciou agora, por volta do meio-dia, a contratação do zagueiro João Vitor. Tá passando para vocês aí na tela
a arte que o Vasco subiu. Achei até uma artezinha bem simples, tá? Mas vamos aí ao anúncio oficial por parte do Vasco. O Vasco da Gama acertou a contratação do zagueiro João Vitor junto ao Benfica de Portugal. O jogador chega ao Brasil nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato com os Gigantes da Colina. Natural de Bauru, São Paulo, João Vitor iniciou a carreira profissional no Corinthians e passou por Inter de Limeira e Atlético Goianiense até retornar ao clube que o formou. Fez ótima temporada e chamou a atenção do Benfica de Portugal. Ainda passou pelo Nantes da França por empréstimo. João Vitor é o primeiro reforço anunciado pelo Vasco da Gama para a temporada 2024. Ficha técnica: João Vitor da Silva Marcelino, apelido João Vitor, data de nascimento 10 de julho de 98, tem 25 anos, nascimento Bauru, São Paulo, altura 1,87 m, posição zagueiro. Inclusive, o Vasco brincou nas suas redes sociais mais cedo. Para quem já estava ciente da negociação e conhecia os detalhes, foi muito fácil de matar. O Vasco fez uma charadinha brincando com a torcida e eu vou deixar passando para vocês aí agora na tela a publicação que o Vasco fez lá no seu Instagram, no seu Twitter e etc. O Vasco colocou na legenda: cardápio de ano novo, botou um pratinho e a mãozinha no queixo, e aí vinha assim, ó, Bauru, 1898. Ele é nascido em Bauru e ele nasceu em 1998, então eles botaram 1898. Disco goiano, R$20,20. Disco goiano é uma comida lá de Goiás e ele jogou no Atlético Goianiense em 2020, por isso estava R$20,20. Cassoulet, sardinha assada, 20,22. Sardinha assada é um prato lá de Portugal, então estava o 20,22 porque em 2022 ele estava no Benfica. E cassoulet é um prato francês e aí eles botaram 20,23. Prato do dia, bacalhau. Esse é o Vasco, 20,24, que seria um 2024. Desejamos a todos um feliz 2024. E aí meteram a frase do Ramon Dias: "Lo mejor está por venir", ou seja, o melhor está por vir. Embaixo foi bom, né? Embaixo ali, Instagram, @Vasco da Gama. Então é isso, minha rapaziada, tá feito o registro aí. João Vitor anunciado de maneira oficial, é zagueiro dos Gigantes da Colina, é aguardado no Rio só para realizar exames médicos e assinar contrato, tudo certo. E também trouxe para vocês um pouco desse crescimento absurdo do Vasco administrativamente no ano de 2023. E fatalmente o 2024 será ainda melhor, porque o Vasco tá dando aquela arrumada importante na casa, tá? Eu sei que tudo que o torcedor do Vasco, e eu me incluo nesse pacote, não temos mais paciência, mas não tem jeito. Tudo é um processo e leva um tempinho, mas fatalmente acredito que ano após ano a gente vai vendo a melhora do nosso gigante. Iniciamos 2024 com uma espinha dorsal, com reforços pontuais chegando, com as dívidas que a gente assumiu sendo pagas, e esse ano vai ser um ano para finalizar a questão da reforma do estádio de São Januário e de investimentos pesados no centro de treinamento, além da manutenção de uma comissão técnica e de mais reforços. Acredito que 24 já vai ser um ano muito melhor e tô com um feeling que 25 vai ser um baita do ano já pra gente, tá bom? Então, quem sabe o Vasco não pode ser o Botafogo até outubro, né? Aquela equipe que surpreendeu a todos aí, brigou por título relevante, que não estava muito no script. Quem sabe? Futebol tem uma palavrinha que é fundamental, é liga. Quando encaixa as peças da liga, não necessariamente você precisa ter o time mais forte. E nós temos vários exemplos de times que conquistaram coisas importantes nos últimos anos no futebol brasileiro, sem ser o melhor time disputando aquela competição. O Atlético Paranaense é um grande exemplo disso. O Fortaleza tem feito baitas campanhas com um orçamento muito inferior, então dá sim para conquistar coisas legais. Então, para o Almirante, a coragem é a lei. E assim encerra a nossa segunda edição. Aí você escolhe qual é a do dia. Valeu? 1, 2, 3. Futebolaço, estamos juntos, família. Mas eu volto, hein? Tá enjoado da minha cara? Não acabou, não. Às 6 eu volto e lá para meia-noite, 1h da manhã, vai ter um recadinho especial para vocês aí. Valeu? Tamo junto.